Boa noite. Boa noite, pessoal que está vendo pela internet também. Estou um pouco nervoso. Talvez vocês vão me ver tremendo um pouquinho aí, mas não preocupa não. Como a gente já está com a hora um pouco avançada, eu vou tentar ser breve aqui. Eu tive de ontem para hoje uma experiência muito intensa com Deus. As palavras da minha esposa para mim foram que eu amanheci diferente por causa do que Deus tinha feito na minha vida durante a noite. E de manhã a gente teve um momento com o pessoal da adoração. Depois desse momento eu dividi com o apóstolo Eli o que Deus tinha trazido. E ele acrescentou algumas coisas e falou: prega isso hoje à noite. Busca isso de Deus, busca um final para isso daí e fala isso para a igreja. É algo que a igreja precisa ouvir. Então, tudo que eu disser hoje aqui, e eu estou falando isso porque eu estou um pouco preocupado, porque são coisas bem duras. Mas são coisas que Deus me falou essa noite. E também eu estou seguindo meu apóstolo, que normalmente chega dando voadora. Já rolou até espada hoje aqui, o pessoal que está na internet não está sabendo. Mas vamos lá. Antes de começar, eu quero contar um pouco do que aconteceu comigo. Eu nasci no famoso lar cristão. Eu nasci num lar cristão, mas eu fui ter experiências de impacto com Deus já adulto. Eu tive alguns fatos bem isolados durante a adolescência, enquanto eu era mais novo e tal. E já aqui, para encurtar a história, já em 2010 aqui, a gente teve um primeiro retiro só com o pessoal da adoração. E esse retiro mudou a minha vida. Eu entrei um cara naquele sítio e saí outro cara completamente diferente, disposto a abrir mão de coisas que, se alguém me falasse antes do retiro, você vai sair de lá abrindo mão disso, talvez eu nem iria naquele retiro. E eu saí disposto a abrir, disposto a viver o que Deus tinha para mim. E desde então, a minha vida é outra. A gente está vindo de um retiro na semana passada, por isso que eu quis começar falando do retiro. Os retiros que a igreja organiza, e toda igreja faz isso, são momentos em que a gente separa para estar com Deus. Eu até tracei um paralelo, que esses retiros são como uma viagem que um casal faz. Se eu faço uma viagem com a minha esposa, que seja de aniversário de casamento, ou qualquer data que seja, é um tempo que eu tiro para estar com ela, para ter intimidade com ela, para ficar sozinho, eu separo para estar junto esse tempo. E o retiro nada mais é do que isso. É um tempo que a gente separa para estar com Ele. Então, se você não foi, assim como a gente acabou de falar que perdeu a adoração, se você não foi, você perdeu um momento de estar com Deus ali, de ouvir algo que Deus tinha para você e algo que poderia ter transformado a sua vida. Mas o que me incomodou é em relação às pessoas que foram. E eu me incluo nessas pessoas. Por isso eu disse que foi duro bastante para mim essa noite. Ontem a gente teve um culto especial, um chamado culto especial, onde a ideia era um culto na mesma pegada de tudo que a gente viveu no retiro. Como o retiro tem uma semana só, e eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui foram, mas eu vou contar uma parte. Eu lembro que a gente iniciou o retiro com uma canção que a gente nunca havia cantado, porque um dos preletores que estava lá pediu que a gente tirasse essa canção. A gente tirou essa canção e fui dar uma passada nessa música antes de começar. E ali a música foi, a coisa fluiu, a atmosfera estava aberta. E a gente ficou naquela canção, esse primeiro culto acabou, era 1h da manhã. E quando foi no sábado, ontem, que é esse culto que eu disse que era para a gente continuar no mesmo ímpeto do retiro, o apóstolo Eli abriu o culto assim: é o mesmo espírito do retiro. Eram as mesmas pessoas que estavam no retiro, estavam ontem no culto, as mesmas pessoas ministrando a adoração.
E a gente até cantou a mesma música, mas não fluiu. Não foi igual foi nos dias do retiro. E por que a gente não consegue manter esse clima de retiro? Porque se eu viajo com a minha esposa, eu tiro um final de semana para estar com ela, quando eu volto desse final de semana, de repente a primeira semana ainda está legal, você está mais carinhoso, mais atencioso, mas aí depois as coisas do dia a dia vão passando e a gente volta ao normal. E hoje pela manhã, quando a gente entrou depois que eu compartilhei a palavra com o pessoal e a gente orou, Deus trouxe uma palavra para a profeta Camila, e é uma pergunta que eu quero abrir o que eu vou falar com essa pergunta. Por que vocês foram embora tão cedo? Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós nos derramamos, nós nos lançamos na presença dEle, sem reserva, a atmosfera está aberta, a gente se lança aos pés dEle, a gente quer a presença dEle, chora, baba, pula, corre, faz um monte de loucura. E por que a gente vai embora tão cedo? Por que a gente se sacia tão rápido da presença de Deus? Por que a gente se enche tão rápido? Por que a gente mata a nossa vontade tão rápido? E aí o paralelo que Deus começou a trabalhar na minha vida ontem, e é o que vai iniciar isso aqui, é de uma diferença entre um relacionamento de marido e mulher, onde homem e mulher têm um relacionamento, preparam um momento de intimidade, têm uma vida de relacionamento, e essa intimidade entre homem e mulher é fruto desse relacionamento. É a diferença desse relacionamento para um cara que vai numa casa de prostituição. Deus me falou muito claro ontem: vocês me tratam como tratam uma prostituta. Vocês pagam o preço para estar diante da minha presença, porque quando tem retiro, talvez alguns de vocês não saibam, mas existe um mover muito grande na igreja de jejum, de consagração, e a gente separa tempo. Deus, eu quero fazer um jejum, eu quero me preparar, porque aquele dia é especial, porque aqueles dias vão ser dias especiais. Assim como a gente faz quando vai preparar uma viagem com a esposa, com a família. A gente se prepara para aquilo tudo e, de repente, paga o preço por aquilo, a gente falando do retiro, paga o preço por aquilo, e quando acaba a gente relaxa. O jejum, o retiro foi ótimo, foi uma bênção, Deus cumpriu o que Ele tinha para fazer lá, e ponto final. A gente paga um preço exatamente exatamente igual quando o homem procura uma prostituta. Se paga um preço, e esse preço no caso do homem é um valor financeiro, e no caso que eu estou falando espiritualmente pode não ser um valor financeiro, mas nós nos preocupamos em pagar um preço só em momentos especiais. Nós não pagamos o preço para ter relacionamento, nós pagamos o preço para ter intimidade. Apesar de já há algum tempo eu consegui fugir de novela, mas via internet tem uma piadinha bem comum no Face, que é qualquer coisa o pessoal fala assim: se prepara que eu vou te usar, né? É uma frase, se eu não me engano, da Gabriela. E é isso que a gente faz com Deus. Deus, se prepara aí que eu vou te usar. Que eu estou com sede e fome da sua presença, e eu vou para a presença dele, me encho, me satisfaço e vou embora. Exatamente igual um homem faz com uma prostituta. Mata a sua própria vontade, já pagou por aquilo, está pago, quitou a dívida e vai embora. Vamos abrir no livro de Oséias. Oséias 1. Só para dar uma... Eu não vou ler tudo, não. Só para dar uma clareada. Oséias era um profeta, e o cenário do povo de Israel naquela época, o povo estava adorando outros deuses, e Deus já tinha mandado outros profetas para falar que aquilo entristecia ele, mas o povo servia aos deuses dos povos que estavam em volta. E aí Deus fala com Oséias assim: Oséias, você vai se casar com uma adúltera, em algumas versões fala com uma prostituta, e ela vai te trair enquanto vocês estiverem casados, e eu vou permitir que isso aconteça para que você sinta como eu me sinto. É assim que eu me sinto com o povo. Então,
esse é Oséias. Nos versículos 2 e 3, a esposa adúltera de Oséias se chama Gomer. Está falando bem assim. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, ele disse: vá, tome a mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Esse é o primeiro filho. A partir do versículo 6, vamos ler o versículo 6, o 8 e o 9. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dá-lhe o nome de Lo-ruama ou Lo-ruamá, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e lhe concederei vitória não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar a Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, pois vocês não são o meu povo e eu não sou o seu Deus. Abrindo um parêntese, o primeiro filho que ela tem fala assim, deixa eu voltar no versículo 3. Ele se casou com Gomer e ela engravidou e lhe deu um filho. Os outros dois falam que ela engravidou, não fala que ela deu um filho a Oséias. Filho de Oséias era só o primeiro. A filha e o outro filho já eram filhos do adultério que Deus tinha falado. E aí tem esses significados bonitos o nome, né? Eu não vou te amar mais, você não é mais minha filha, eu estou te deixando. Eram filhos do adultério da esposa de Oséias. Mas algo começou a mexer muito comigo, é o que está no versículo 10, ainda do capítulo 1. Começou a mexer muito comigo ontem. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia. Não se pode medir, nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder. Se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Jezreel foi o primeiro filho de Oséias. A gente não leu o nome, mas esse foi o primeiro. O que me chamou a atenção nesse versículo 10? Fala que Deus fala assim: Israel vai continuar sendo numeroso como a areia da praia. Isso é uma promessa que ele fez a Abraão. Deus, extremamente irritado com o povo, irado com o povo, ele fala assim: eu vou manter a minha parte no pacto, ainda que você não está mantendo a sua. Eu vou manter a minha parte no pacto. Aí a gente começa a descobrir porque às vezes o culto, a presença de Deus vem e as coisas acontecem e a gente sai daqui flutuando, e porque às vezes não acontece. Acontece porque Deus está cumprindo a parte dele. Não é por meu mérito, não é por seu mérito. Deus está cumprindo a parte dele. E aqui ele ainda fala do povo de Judá, porque Deus fala assim: estou muito triste com o povo de Israel, mas com o povo de Judá é diferente. O povo de Judá conseguiu andar na linha. Então Deus usa o povo de Judá e fala assim: vai se misturar com Israel para ver se vocês salvam aquela levada lá. E quantas vezes a gente faz isso? Para mim é mais cômodo esperar que Deus faça as coisas na vida do apóstolo, na vida dos ministros e ir de carona. É muito mais cômodo esperar que isso aconteça do que pagar o preço para ter relacionamento. E eu estou falando relacionamento. O tema do retiro, só para voltar um pouco, era intimidade, santidade e governo. A intimidade é algo necessário, mas a gente não pode tratar só a intimidade. A intimidade só gera fruto se ela vier acompanhada de relacionamento. Passando para o capítulo 2 de Oséias, aí ele vai falar bastante de algumas consequências que a igreja vai ter por causa desse adultério, por causa de deixar Deus de lado. Vamos ler o versículo do 3 ao 6. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu, farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles, e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso, bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Aqui,
Deus começa a falar com Oséias, está falando a respeito da esposa dele, né? Ele fala assim, ó, eu vou mandar ela para fora, vou mandar ela embora, vou tirar tudo, porque ela foi procurar os amantes. E o que é procurar esses amantes aí? Os frutos da infidelidade dela. Nós procuramos esses amantes. Hoje, eu procuro, você procura. A gente quer ser cristão, quer ter esses momentos de intimidade com Deus, sem ter relacionamento. Tem esses momentos de intimidade, porque a gente quer viver uma vida igual se vive no mundo. Eu quero cuidar do meu trabalho, eu não vou vir ao culto, eu não posso ter uma célula, eu não posso ofertar porque eu tenho uma conta para pagar, ou eu vou faltar hoje porque eu preciso estudar. E eu não estou dizendo para você ser relapso, negligente com seus estudos, não é isso. Mas isso não pode tomar lugar na sua vida de relacionamento com Deus. E relacionamento, eu estou falando, é isso que leva esse tempo. Você precisa estar lá constantemente fazendo. A gente procura esses amantes. E aí depois, no culto de domingo, que é o dia que a gente separa para vir para o culto, a gente vem e faz uma adoração e quer ter aquele momento de intimidade. Se pudesse pagar para ter, eu pagaria até, para ter um momento de intimidade com Deus. E aí a gente leva a nossa vida durante a semana do jeito que cada um quer. Eu cuido das minhas coisas, eu conquisto as coisas na força do meu braço, e aí, chega na hora do culto, chega no culto de domingo, chega numa reunião, a gente quer que Deus se manifeste, mas a nossa adoração não produz nada. Conversando com o apóstolo, ele falou uma frase que eu achei muito interessante, falou assim, a nossa adoração é uma cantada barata. É exatamente isso que a gente faz com Deus. A gente passa cantadas baratas, porque se resume a esse momento de culto. Se resume, o nosso relacionamento se resume ao momento de intimidade que eu quero ter. A minha vontade de usar Deus, de sentir o foguinho, de falar em línguas, de pular, se resume a isso. Eu não me preocupo em manifestar esse Deus, esse relacionamento, essa intimidade no meu trabalho. Não, do meu trabalho cuido eu, do meu estudo cuido eu. Eu vou fazer do meu jeito. Não, eu não vou ao culto, eu não vou gastar tempo com Deus porque eu preciso estudar, porque se eu não estudar, ninguém vai fazer por mim. É na força do meu braço, sempre sou eu quem faço, sempre é na força do meu braço. Então, esses são amantes que a gente vai procurando. E o que ele fala em relação aos amantes que eu achei muito interessante, no versículo 6 de novo, por isso eu bloquearei o seu caminho com espinheiros, eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Aqui eu comecei a entender porque a gente às vezes vê várias coisas não saindo do jeito que a gente espera. É nada mais, nada menos do que Deus bloqueando os caminhos. Nada mais, nada menos que Deus colocando espinhos na frente. E aí eu quero correr atrás do meu trabalho, mas Deus, eu estou correndo atrás do meu trabalho, eu estou trabalhando tanto, eu me esforço para ser um bom funcionário, mas eu não consigo a promoção, mas não está saindo a coisa do jeito que eu queria, eu estou me matando na escola e não estou tirando a nota que eu queria, no meu casamento eu estou tentando, eu estou me esforçando para dar tudo certo, mas não está, eu me irrito com a minha esposa e não está funcionando, e isso tudo acontece porque Deus está travando os nossos caminhos, e Ele trava esses caminhos porque a gente busca amante, e o que homem busca em amante? Eu nunca busquei amante nenhuma não, tá? Mas nas conversas com o apóstolo aí, não preocupa não, tá, amor? E ele também nunca buscou, só para aliviar a barra dele também. Um homem busca uma amante ou busca uma prostituta porque ele tem desejos que a esposa não atende. Esse é o motivo. Ele busca porque ele quer ser devasso com a esposa dele, e ele não vai fazer isso, porque a esposa dele quer relacionamento. E ele quer uma intimidade sem escrúpulo, sem pudor, e aí ele procura uma prostituta. E a gente faz isso com Deus. Eu quero essa intimidade que se eu pudesse pagar para só vir no culto e sentir esse foguinho no domingo, ia ser bem legal. E aí Deus não vem, eu entro igual uma pedra e saio do mesmo jeito que eu entrei. E quando eu saio eu fico assim, fui na igreja e saí do mesmo jeito. E por que isso acontece? Porque eu não acredito que Deus pode suprir a minha necessidade. Igual o marido não acredita que a esposa pode suprir, porque ele tem os desejos totalmente carnais, porque ele não tem relacionamento, ele só quer intimidade.
E a gente faz isso com Deus, a gente quer de Deus só um momento de intimidade e aí a gente procura amantes, porque Deus não vai poder suprir a necessidade que eu tenho. Deus não está suprindo, eu não estou conseguindo chegar onde eu queria no trabalho. Se Ele não está suprindo, eu vou dar o meu jeitinho. Eu tenho que derrubar esse que está na minha frente aqui, eu vou derrubar. Eu tenho que colar na prova, eu tenho que subornar um examinador se eu estou fazendo uma prova para tirar habilitação, enfim. Tem várias coisas que a gente tenta dar o nosso jeitinho, porque a gente não acredita que Deus vai fazer. E aí dá tudo errado. Hoje eu até brinquei com o pessoal da adoração de manhã. Todo mundo faz isso que eu falei, por exemplo, né? Como subornar examinador dos Detrans e Ciretrans da vida. Vai um crente fazer isso, para você ver o tumulto que dá. Infelizmente a gente vive numa sociedade onde o sexo é livre antes de casamento. Vai um cristão, namorado, fazer sexo antes do casamento. Ele vai engravidar a namorada na primeira vez que ele fizer. Dá tudo errado. Toda vez, dá tudo errado. Por que dá errado? Porque Deus está colocando espinho, está colocando pedra no seu caminho. Fala, não é isso que eu quero, não é para isso que eu te criei. Eu quero relacionamento, eu não quero intimidade apenas. Continuando, deixa eu marcar onde eu estava. O 7. Vamos ler o versículo 7. Depois dessa parte dos espinhos aí, dessas barreiras que Deus vai colocando, porque não é hora da gente ter o que a gente está querendo. O 7. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Aí Deus fala assim, ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e prata, que depois usaram para Baal. Por isso eu levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela a minha lã e o meu linho, que sirvam para cobrir a sua nudez. Pois agora eu vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens a devorarão. Tem umas coisas que eu quero colocar aqui. A primeira, quando ela vai dar tudo errado, ela vai falar assim, é melhor eu voltar para Deus, porque estava melhor com Ele. E como a gente faz isso, né? Como a gente dá voltas e voltas, e quando dá tudo errado na vida, quando quebra a cabeça, quando desobedece, vai para um aconselhamento, e aí ouve e sai falando, quem que esse homem pensa para falar da minha vida? E sai e quer fazer do jeito que dá na telha. Quando quebra a cara, volta. Às vezes não é nem homem eu estou falando de ter caráter, não é nem homem o suficiente para voltar e falar assim, vocês estavam certos, eu quebrei a cara e voltei. Vai para outra igreja. Vai para outra igreja onde ainda não está com o filme queimado, mas vai para outra igreja porque chega lá e fala assim, é melhor eu procurar Deus, porque eu achava que estava ruim, mas quis fazer do meu jeito e ficou pior. Ficou muito pior do que estava. Mas quando a gente faz isso, esse ainda não é o sentimento de reconhecer que é Deus que dá. O cara que faz isso e quebra a cara e age a cada vez que ele quebra a cara, ele volta e procura Deus, esse cara também não quer relacionamento. Esse cara continua querendo intimidade sem ter relacionamento. Ele continua, se eu pudesse pagar para Deus fazer o que eu quero, eu pagaria. Se pudesse pagar para a esposa fazer o que a prostituta faz, eu pagaria. É isso que a gente faz com Deus. Continuando aí fora dessa parte que ela reconhece, aí Deus fala que vai tirar tudo. Já que ela não reconheceu que fui eu que deu, que eu poderia dar, eu vou tirar tudo. Aí tira vinho, tira o trigo, tira tudo que ele tinha dado. E um ponto que eu achei extremamente importante, no versículo 11, ele fala assim, acabarei com a sua alegria, com suas festas anuais, suas luas novas e seus dias de sábado. Todas as suas festas fixas. As festas fixas do povo de Israel eram os momentos de culto. As festas fixas era a festa da colheita, quando eu parava para celebrar a Deus por algum motivo. Deus fala assim, eu vou acabar com isso.
Sabe o que Deus está dizendo aqui? Se ela não vier para mim por relacionamento, eu não vou aparecer nem para o momento de intimidade. Você vai procurar e não vai me encontrar, porque eu vou acabar até com o seu momentozinho de culto de domingo à noite. Eu vou acabar com isso. Deus está chamando a um nível de responsabilidade que Ele fala assim, ou você muda, ou você entende que eu posso suprir as suas necessidades, que quem derramou o vinho, o azeite, fui eu, ou você entende isso, ou até o seu precioso culto de domingo, quando você vai embora se sentindo bem, eu vou acabar com ele. Isso não vai mais ter valor para você. Então, o outro ponto aí no 12, eu arruinarei suas videiras, suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido por seus amantes. Farei delas um matagal. E videira e figueira são duas árvores que Jesus usa muito para falar de fruto, né? De quem dá fruto e... que ele amaldiçoou uma figueira porque não estava dando fruto. Enfim, o que Deus está falando aqui de acabar com figueiras e com videiras é seu trabalhinho precioso, que é prioridade para você, segura que eu vou te tirar de lá. Segura que eu vou te tirar de lá. Se você acha que é de lá que vem, se é desse amante que vem o seu sustento, eu vou tirar de lá. Você vai entender que quem dá o sustento sou eu. Você vai entender que a sua força não está no seu braço, a sua força é depender de mim. Essa é a sua força, não está no seu braço, não está na sua capacidade, não é o que você pode fazer. Videira e figueira são nada mais, nada menos que imagens de fruto. Os frutos de tudo que você está colocando como amante, de tudo que ocupa o seu momento de relacionamento com Deus, Deus vai tirar. Deus vai tirar. Mas Deus é tão mau assim, Henrique, Ele vai tirar tudo se eu não for atrás dele? Não é tão assim também não. Tem um ponto-chave que eu vou chegar nele daqui a pouco. Continuando. Vamos dar uma saidinha de Oséias aí, depois a gente volta. Eu vou falar de uma outra mulher que... Agora, mudando um pouco, ela não era adúltera não, mas ela também tinha vários maridos. Vou falar dessa mulher, mas antes de falar dela, vamos abrir em 2 Reis 17. Bom, só para dar uma 2 Reis 17, a gente vai ler o versículo 29, do 29 ao 33, mas só para abrir um parêntese aí, deixa eu contextualizar o que acontece antes do 29. Tinha um rei em Israel, na Samaria, mais precisamente, mas em Israel. Esse rei também se chamava Oséias, não é o mesmo Oséias profeta não, é só uma coincidência. E esse rei, assim como vários outros reis, se vocês lerem o livro de Reis, vocês vão ver que capítulo após capítulo fala assim, e o rei fulano de tal fez o que desagradava o Senhor. E até aquele momento ninguém tinha sido tão mau rei como ele. Aí vem o filho dele reinar. E aí no seu lugar reinou fulano que conseguiu ser pior do que ele. Tava vindo nessa escalada. Deus estava procurando reis para Israel, mas ninguém se preocupava em fazer a vontade de Deus. E aí Oséias era um desses reis. Ele foi rei em Samaria. E qual que era o contexto? Eles deviam pagar imposto para o rei da Síria, um tributo para o rei da Síria. E esse Oséias espertão vira e fala assim, eu não vou pagar esse imposto. Aí ele não paga imposto, o rei prende ele, torna ele escravo, fala assim, vamos tomar essa Samaria desse cara aí. E aí tem um parêntese no texto, que é quando vai falar por que Deus permitiu isso. E aí fala de novo que Deus já tinha dado várias ordens para o povo de Israel, não se inclinem diante de outros deuses, não adorem outros deuses, mas fala que o povo de Israel estava adorando os deuses dos povos vizinhos, e aí Deus mandava profeta exortava, profeta dava recado, entregava profecia, chamava no canto, e o povo continuava insistindo em adorar outros deuses, em dividir a atenção deles, em procurar amantes em outros deuses. E aí, uma hora Deus perde a paciência com Israel, e fala assim, então eu vou retirar a minha presença, está escrito desse jeito, ele fala bem assim, que ele vai retirar a presença dele, no versículo 23, até que o Senhor os afastou da sua presença,
conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado da sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. E aí, onde a gente vai entrar, que eu falei da gente ler a partir do 29, vamos lá. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Só um parêntese. O povo da Síria entrou em Samaria, tomou a terra que era do rei Oséias, tomou a terra. Só que aí, aquele povo e aquela terra, era um povo e uma terra que Deus tinha separado para ele. Aí o que Deus faz? Ele começa a mandar leões lá. Cada vez que alguém ia erguer um altar para um Deus naquela terra, aí Deus manda um leão ir lá e devorar o cara. E aí eles ficam apavorados, vão até o rei e falam assim, olha, a gente precisa de alguém que saiba adorar o Deus daquela terra lá, porque todo sacerdote que a gente coloca lá está vindo um leão e está comendo ele. Aí ele fala assim, não, então pega algum sacerdote do povo de Israel para ensinar o povo a adorar o Deus deles. Aí vem um sacerdote e ensina como que adorava a Deus, mas o povo de Israel, muito esperto, adora a Deus e adora... qual que é o seu Deus? É Baal, então eu vou adorar o meu e vou adorar Baal também. E aí vira um boné velho lá. Cada um começa a se juntar da forma que a gente está vendo aí, cada grupo ia instituindo seus próprios deuses. Vamos lá no 30 agora. Os da Babilônia, o povo da Babilônia, fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os serfavitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e a Nameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Então aqui, o povo, eu vou adorar a Deus sim, mas vou continuar adorando esse outro Deus aí que você tem, e só mudou a figura um pouco, né? Esses deuses continuam sendo os amantes. E aí arrumam uma outra coisa para adorar, vou adorar meu trabalho, minha família, meu filho, qualquer outra coisa eu coloco como mais importante do que o meu tempo de relacionamento com Deus. Se vocês observarem, e eu quero chamar atenção para esse ponto, isso daqui, gente, não é uma revelação que Deus me deu não, tá? Que é um negócio que eu achei bem legal, mas é de um livro que eu estou lendo. Já há algum tempo eu li esse ponto que eu vou colocar agora. São cinco deuses, 5 povos. Os povos da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Guta, Babilônia, Guta, aí vai falar de Amate, os aveus e os sefarvitas. São 5 povos. Agora sim, deixa eu entrar no que eu falei, que tinha uma outra mulher que também tinha vários maridos, e aí a gente vai caminhando para o final já. Vamos abrir em João 4. João 4. Bom, eu não vou falar de todo o texto, não, que é uma história bastante conhecida. João 4 vai falar da mulher samaritana. E aí tem uma passagem que Deus fala, tem uma parte na história que Deus fala com ela assim, vai lá e conta tudo para o seu marido. E aí ela fala assim, eu não tenho marido. Aí Jesus fala com ela assim, você disseste bem, você já teve 5 maridos, ela é samaritana, e os assírios tinham invadido Samaria, tinham instituído 5 deuses diferentes, e aí Jesus vai falar com ela assim, você já teve 5 maridos. O que eram esses 5 maridos? A mulher estava falando com Deus numa linha totalmente natural, falando dela. Eu vejo que o Senhor é profeta, que eu realmente tive 5 maridos e tal. Mas Jesus estava falando com ela numa linha genealógica, numa linha profética. Esses 5 maridos
são uma simbologia aos 5 deuses que foram instituídos no meio do povo samaritano que a gente leu em Reis agora. E são 5 tentativas frustradas daquela mulher de encontrar um marido. São 5 vezes em que ela tentou porque não tinha encontrado um marido. E aí ela fala de água natural, né? Jesus pede água para ela e ela fala, como você está me pedindo água? Você nem tem com que tirar água e tal. E Jesus fala com ela da água da vida. Ela fala desses maridos naturais e Jesus está falando com ela dos 5 maridos, no sentido de você continua procurando um marido, um Deus, você continua procurando e você ainda não encontrou. Por isso os 5, ela ser de Samaria, a história que a gente leu lá em Reis também, serem 5 nos 2 pontos, é uma analogia. E aí vem um ponto bastante interessante, que é quando Jesus se revela. No 26, Jesus vira para ela e fala assim, eu sou o Messias, no João 4, 26. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Porque a mulher ficava perguntando para ele assim, a mulher, ela leva a conversa para um lado, olha, eu estou vendo que o Senhor é profeta. E por que ela fala, quando ela fala isso, ela já começa a dar o braço a torcer. Porque para o povo samaritano naquela época, eles esperavam outro Moisés. Para eles, o único profeta que havia existido até aquele momento era Moisés, e eles esperavam outro Moisés. Quando ela reconhece que Jesus é profeta, ela já está aberta. Porque ela, esse daqui é o segundo Moisés, é o marido que eu estou esperando há tanto tempo. Eu estou buscando tanto em marido e não encontro, e esse cara aqui pode me preencher. Esse cara aqui pode acabar com todo o meu vazio. Esse cara pode corresponder a todas as minhas expectativas de relacionamento e de intimidade. Quando ela reconhece isso, que ele poderia corresponder a todas as expectativas dela, aí ele fala assim, eu sou o Messias. Aí ele se revela a ela. E aí, quando se revela, ela sai dali, ela vai pregar, e um monte de gente passa a seguir por causa do que aquela mulher falou. E aí, caminhando para o final, vamos voltar para Oséias de novo, e vamos ler o final da história, para não parecer que Jesus largou a mulher no mato lá, né? Não largou a mulher de Oséias no mato, não. Tem um final feliz. Oséias 2. Só para a gente contextualizar, porque a gente saiu aí, deu o maior rolê na Bíblia, falei de outras coisas diferentes. A gente parou no ponto em que Deus vira e fala assim, eu vou tirar tudo dela, porque ela está se voltando a mim, mas ela está se voltando e não reconheceu que sou eu que dei para ela o vinho, o trigo, o azeite. Então, se ela ainda não reconheceu, eu vou tirar tudo. Ela não vai ver fruto de nada que ela está fazendo, porque ela acha que são os amantes dela que estão dando isso para ela. Ela acha que é a força do braço dela, ela acha que cada vez que ela sai da minha presença para procurar satisfação em outro lugar, é assim que ela está conseguindo alguma coisa. E aí a gente está exatamente nesse ponto, quando Deus fala assim, eu vou tomar tudo, vou colocar um monte de espinho, de pedra no meio do caminho, vou fazer dar tudo errado até essa cabeçuda entender que quem está dando as coisas para ela sou eu, que quem está fazendo as coisas na vida dela sou eu, que quem pode corresponder às expectativas dela sou eu, não é nenhum outro amante, não adianta ficar procurando. Esse foi o ponto que a gente parou. No versículo 14, ele começa com algo que aparece várias vezes na Bíblia, né? O até que, portanto, porém, sempre que Deus fala assim, vou fazer, vou castigar, e o povo vai sofrer porque está me deixando, ele sempre tem um porém, até que, portanto, se o povo se converter, se o povo voltar, eu volto, não no sentido de voltar atrás, mas eu vou manter as bênçãos. Então, a partir do 14, portanto, agora eu vou atraí-la, vou levá-la para o deserto, e falar-lhe com carinho.
Aqui ontem Deus começou a me falar uma coisa muito importante. Ele fala de atrair a mulher, que ele, depois de falar isso tudo, ela não entendeu nada, tudo ela estava achando que eram os amantes, ele fala assim, eu vou levá-la para o deserto. A gente já ouviu palavras aqui, não foi só uma, do quão especial é o deserto, de como é um lugar tão diferente. Mas ontem Deus me falou algo interessante acerca do deserto, que o deserto, nesse caso aqui, quando ele fala que eu vou levar para lá e vou tratar com carinho, é um lugar onde ela não ia ouvir nenhum amante mais. O deserto é um lugar onde só estaria ele, Deus e ela, a esposa, mais ninguém. Ele queria ter intimidade com ela no deserto, onde ela não ia ouvir mais nenhuma voz. Nenhuma voz. O seu deserto, e quer seja ele financeiro, quer seja ele no seu relacionamento, nada mais é que Deus querendo te levar para um lugar onde você só vai ouvir a voz dele, nenhuma outra voz. Nenhuma outra voz. E isso mexeu comigo porque ele fala assim, eu vou tirar de lá e vou falar com carinho. E como o deserto é uma coisa que crente tem pavor, né? Se fala que eu estou passando no deserto, meu Deus, e deserto, e é difícil. Não, ele vai tratar de você com carinho. É duro, é difícil, porque você vai estar sozinho. Ele fala com ela, eu vou levar ela para lá, ela vai ficar sozinha, vai ficar só eu e ela lá. Mas eu vou tratar de perto. Eu vou estar com carinho, eu vou estar junto. E então, um ponto que eu até coloquei hoje, na hora que eu estava falando com o pessoal da adoração, a gente precisa desejar o deserto. É uma coisa meio louca, mas eu preciso desejar o deserto. Eu preciso estar num lugar onde eu não escuto nenhuma outra voz. Ainda que esse lugar seja uma tormenta, mas eu preciso estar num lugar onde só Deus fala comigo. Onde eu de fato entendo que amante nenhum, que eu não vou conseguir dar jeito nenhum, que nada mais vai corresponder às minhas expectativas, a não ser ouvir a voz dele, a não ser caminhar guiado por ele. E continuando aí, quando ele fala de levar no deserto, o versículo 16. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará de meu marido, não me chamará mais de meu Senhor. Um dos deuses que são estabelecidos lá, dos 5 que eu falei, é Baal, e é o mais famoso. Sempre se fala de Baal na Bíblia, sempre que o povo de Israel adulterava, entre aspas, em relação ao relacionamento deles com Deus, sempre se fala de Baal. E os significados de Baal, eu até anotei. Só eu achar onde eu anotei. Peraí. Ai, cadê? Eu tinha anotado, mas eu não estou encontrando. Mas os significados que me chamaram a atenção fala de Baal como Senhor, e esse Senhor com letra minúscula, no sentido de Baal ser o Senhor, o que manda. Fala de Baal como possuidor, o que toma posse mesmo. E aí por isso que aí Deus vira e fala assim, eu vou chamar de você vai me chamar de meu marido, não vai me chamar mais de meu Senhor. Eu não vou mais ser igual a nada que você achou até aqui que ia resolver seu problema, porque Baal nada mais era que um amante, nada mais era que uma muleta, que esse aqui vai resolver meu problema. Voltando lá atrás, como eu falei do caso do homem procurar uma prostituta. Procura para satisfazer as vontades dele. A gente se apega a várias coisas como se fosse o Baal na nossa vida. Esse aqui vai resolver meu problema. Esse aqui vai me possuir, que é isso que o pecado faz. É isso que a prostituição faz. É isso que cada vez que eu não acredito que Deus vai fazer e eu procuro um amante, é isso que o amante faz. Me possui, a minha vida acaba, meu relacionamento em casa vai para o espaço, porque não se consegue ter a mesma pessoa mantendo um caso extraconjugal. A vida, não se tem equilíbrio em nada na vida mais, não se consegue lidar com isso, porque fica procurando deuses, senhores, fica procurando ser possuído por algo para que aquilo resolva o seu problema. E o que Deus está falando aqui é que ele vai ser chamado de marido, no versículo 16. Naquele dia declara o Senhor, você me chamará meu marido, não mais me chamará meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, e seus nomes nunca mais serão invocados. Naquele dia, em favor deles, eu farei um acordo com os animais do campo, com as aves dos céus, e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra,
eu os abolirei da terra para que todos possam viver em paz. Um ponto importante nesse 18 aqui é que arco, espada e guerra eram as coisas que o povo usava para conquistar as batalhas sozinhos. Usava o arco na força do arco, na força da espada, tomava tudo na base da violência. E aí Deus vira e fala assim: eu vou abolir isso, eu vou acabar com isso. Você não vai ter arma nenhuma mais. E tudo que você conquistar, você vai entender que quem está te dando sou eu. Toda conquista que você tiver, você vai entender que sou eu quem estou te dando. Depois de um momento de deserto, depois que Deus leva até o deserto, depois que Ele chega e fala de perto, onde só se ouve a voz dEle, aí Ele fala assim: eu vou tirar do meio de vocês todo esse armamento que você tem, porque as armas que você vai lutar são outras, não são as mesmas que você estava usando para lutar até aqui. Indo para o final, acho que é a última referência. Sim, a última referência. O 19, o 20 e o 23. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. É o que aquela mulher fez, né? Quando Jesus fala com ela: eu sou o Messias, ela reconhece isso. E aí Deus fala aqui que Ele vai se casar com fidelidade, coisa que a mulher não tinha tido nenhuma vez até agora, não tinha demonstrado isso para Ele nenhuma vez. Cadê? Me casarei com fidelidade, com justiça, retidão, amor e compaixão. E você reconhecerá o Senhor. Naquele dia, eu, o Senhor, responderei aos céus e eles responderão à terra. A terra responderá ao cereal, ao vinho, ao azeite, e eles responderão a Jezreel, que era lá o único filho do relacionamento. Eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que eu chamei de não amada. Direi àquele chamado não meu povo: você é o meu povo, e tu dirás: tu és o meu Deus. Eu não sei se vocês se lembram, vamos voltar lá atrás, em Oséias 1, quando ele fala desses filhos fora do casamento, ele fala assim: o significado do nome desse filho é não vai mais ser meu povo. O significado do nome desse outro é eu não vou mais ser o seu Deus. E aqui ele fala que depois desse momento de deserto, quando há esse casamento, porque ele fala que ele vai se casar, aí ele fala assim: eu vou me casar com você, e onde eu falei que eu não ia mais ser o seu Deus, eu serei o seu Deus. E onde você achou, e onde eu falei que você não era mais o meu povo, você vai voltar a ser meu povo. Eu vou restituir. Então, o ponto principal aqui, que é onde ocorreu a mudança, é o convite a ir ao deserto. E isso já, caminhando para o final, eu queria que o pessoal da adoração já subisse. É um convite a ir para o deserto. E tem uma coisa muito importante. Jesus, quando ele se oferece, quando ele aparece para aquela mulher com essa figura de marido, ele apareceu ali como um marido que supriria todas as necessidades daquela mulher. E aqui o que ele fala de: você vai ser meu povo de novo, eu vou ser o seu Deus outra vez. Ele está falando de suprir as necessidades, todas as necessidades. Não existe necessidade que eu tenha, não existe necessidade que você tenha, que Ele, como marido, não pode suprir. E eu até não falei disso nenhuma vez, mas até porque acho que todo mundo sabe disso, a Bíblia fala várias vezes da igreja tratada como noiva. Então, você, homem, não fique grilado com isso, não. Eu estou falando que você tem um marido, sim, porque a gente é tratado como noiva. E esse marido, ele é um provedor. Esse marido é aquele em quem todas as minhas fontes estão nele, todas. Não há nada que esse marido não possa prover, não há nada que esse marido não consiga me atender. Todas as minhas fontes estão nele, tudo que eu preciso está nele, tudo, sem exceção. E aí, voltando um pouco, eu queria fazer uma pergunta, que é a pergunta que Deus me fez ontem. Em qual fase você se encontra? Qual dessas fases? Você se encontra numa fase de deserto e você está ouvindo só a voz de Deus? Ou você está passando dificuldade, mas essa dificuldade, na verdade, é Deus colocando
espinhos e pedras no seu caminho, porque você está procurando amantes, e ele está fazendo isso para que você não encontre esses amantes. E quando a gente procura os amantes, lembrando que eu falei antes, que a gente procura porque não acha que Deus vai poder resolver. Quando a gente procura esses amantes, existem dois motivos que nos levam a procurar, né? Ou procura porque não conhece o marido, ou eu procuro um amante, ou, voltando a falar do que eu falei, uma prostituta. Não procuro porque eu não conheço, procuro uma prostituta porque eu não conheço a mulher da minha vida. Procuro um marido porque eu não conheço, procuro um amante porque eu não conheço o marido. Eu não sei se eu vou ter marido um dia. Eu não sei se um dia eu vou ter alguém que supra as minhas necessidades. Hoje eu quero falar para você que você tem sim alguém que quer suprir suas necessidades. Hoje eu quero falar para você que existe um Jesus que pagou um preço altíssimo na cruz. E esse preço que ele pagou, quando ele paga, ele fala com Deus assim: Deus, a glória que o Senhor me deu, eu estou dividindo com eles. É um casamento com comunhão de bens ainda. A glória que ele conquistou naquela cruz é minha e é sua. Por direito, ele conquistou isso, ele está dividindo isso. Então, você não conhece esse marido. Esse é o primeiro convite. Se tem alguém aqui que não conhece e quer conhecer esse marido, é esse Deus que a gente está cantando aqui desde a hora que a gente chegou. É esse Deus que produz esse fogo que a gente sente, essa vontade de pular, de explodir. É esse marido. Ele está nada mais, nada menos do que dividindo uma porção dele com a gente. Porque fala que, uma outra coisa que a Bíblia fala que é bastante importante é: tudo que você pedir em meu nome eu farei. Mulherada, você já imaginou ter um marido que tudo que você pedir ele faz, sem exceção? Tudo, incluindo o cartão de crédito e afins. É tudo. Então, esse Jesus conquistou isso na cruz, e ele conquistou para dividir isso com a igreja, com a noiva dele, com a esposa dele. E o outro grupo de pessoas, além dessas que não conhecem o marido, é aquelas que conhecem o marido, mas não acreditam que o marido pode suprir. E aí tem uma parte figurada que é bem legal para falar, que acontece muito com relacionamento. O casalzinho de namorado tá lá, e a mocinha pura e tal, e daí a pouco o rapazinho vai chaveca, aquelas cantadinhas barata, prova que você me ama e não sei o quê. E aí, por não acreditar que pode ter uma coisa melhor, a moça se entrega. E é isso que a gente faz. O convite, a gente procura amantes porque a gente acha que não vai encontrar outro capaz de suprir as nossas necessidades. A gente acha que se não fizer o que o amante está pedindo, eu não vou conseguir suprir as minhas necessidades de forma alguma. Pois esse mesmo Deus que eu acabei de falar, se você não conhece o marido, ele é esse marido, ele também é esse marido, para se você já o conhece, eu já conheço esse Deus e ele não está suprindo. Por quê? Se ele não está suprindo, eu quero te fazer um convite: vamos para o deserto. Vem para o deserto, vamos escutar a voz dele, só a voz dele e nenhuma outra voz. Vamos escutar só essa voz e nenhuma outra. Amém? Pode se colocar de pé. Eu queria, essas duas perguntas que eu falei, a primeira, se tem alguém aqui que não conhece esse Jesus, esse marido, que não tem relacionamento com ele, se tem alguém aqui que não conhece, que tem o desejo de conhecer, se tem alguém aqui que está assim: olha, eu realmente nunca achei que eu ia ter alguém que dividisse tudo comigo, eu sempre procurei resolver as coisas na força do meu braço, porque eu nunca ouvi falar desse Jesus aí. Se tem alguém assim, aqui nessa situação e que quer conhecer esse marido, se você puder levantar sua mão, se você não conhece. E a segunda parte é para você que já conhece esse marido, mas que insiste em procurar amantes. É para você que já sabe do poder desse Deus, você ouviu tudo que eu falei aqui, tá assim, eu já ouvi tudo que esse cara falou, mas você continua procurando resolver com a sua própria força, resolver do seu jeito. Então, aí o convite que eu faço para você é: vem para cá e vamos para o deserto. Vamos entrar num tempo de deserto, e não entenda que eu estou te chamando para passar dificuldade ou tribulação. Eu estou te chamando para o que Deus fala, para Ele tratar você com carinho, para Ele tratar você de perto, para Ele se revelar a você como um marido que divide tudo,
Como o marido que fala assim: a glória que o Senhor me deu, eu vou dar para eles. É esse marido que está convidando. Então, se você já conhece esse Deus, se você já conhece esse marido, mas entende que você está tentando resolver do seu jeito, hoje é um convite para você vir para frente, para você falar assim: Deus, eu cansei, eu não quero resolver do meu jeito não, eu não quero procurar amante, eu estou cansado de dar com a cara nos espinhos, na pedra, eu prefiro ir para o deserto onde eu só vou ouvir o Senhor falar. A gente vai adorar aqui, e se tiver alguém nessa situação, pode vir para frente enquanto a gente está adorando. Despedir do pessoal da internet também. Eu vou fazer uma oração antes disso com o pessoal que tá na internet, para a gente poder terminar. E a gente vai cantar uma canção, enquanto isso o pessoal pode vir para frente. Queria chamar os ministros também para ministrar com o pessoal que estiver vindo para frente aqui. Senhor, Pai, eu quero reconhecer o Senhor como autossuficiente. Eu quero, Deus, como Davi, declarar que todas as minhas fontes estão no Senhor. Pai, e se as lutas do dia a dia, se as coisas nos impedem, como aquela mulher, de entender que é o Senhor quem está fazendo, e a gente acha que é na força do nosso braço, Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa e nos leva sim ao lugar para sermos tratados, e que o nosso ouvido ouça apenas a sua voz, que o nosso ouvido não ouça a voz das circunstâncias, que o nosso ouvido, Senhor, não se perca em meio a conselhos de pessoas que não te conhecem e que falam: procura sim um amante porque eu procurei e resolvi meu problema. Não, Senhor, nós queremos o Senhor, nós queremos a presença do Senhor, nós queremos, Deus, ser completos, ser completados, Deus, por tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, por tudo aquilo que o Senhor pode cumprir em nós, pode satisfazer em nós. Pai, que o momento de intimidade não seja para nos satisfazermos e nos levantarmos da cama, Senhor, mas que sejam momentos para satisfazer o Senhor, que sejam momentos para te agradar, Senhor, que sejam momentos em que o Senhor tenha prazer. Deus, nós não queremos nos levantar rápido, como o Senhor disse hoje pela manhã. Nós queremos estar contigo, nós queremos um relacionamento de intimidade, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Queria despedir então, boa noite para o pessoal que está nos vendo pela internet, boa semana, e queria chamar os ministros para virem para cá.